Dos apoios que temos vindo a receber ao longo destes anos, eu queria também referir a algumas pessoas que não posso deixar sem nome individual, que eu já fiz com o Paulo Bento, como é o João Verde. O João Verde é um informático, neste momento não está muito bem ligado à informática, mas na altura estava aqui a Caminha, que nos deu apoio informático também na altura, tal como fez o meu primo João Crespo, e que foram decisivos para que o Caminha 2000 conseguisse vingar, porque isto sem apoios informáticos é muito complicado. E também queria recordar agora a minha esposa, a Adelita, que ela tem um trabalho da escola, tem um trabalho no jornal, sem ela não haveria jornal. Isto é uma dupla, um escreve, o outro pagina, e elas ainda não é uma paginação normal, que tem uns códigos terríveis para descodificar aquilo tudo, não é nada fácil. Não sei como é que ela ainda consegue lembrar-se, sim, recorrer a cábulas para fazer o jornal. É complicadíssimo, chama-se um HTML, é muito complicado fazer um jornal nestes sistemas que nos permite inserir as fotografias, onde os sites mais modernos, aquilo é despachar e está a andar. Isto é um trabalho enorme. Também queria referir outros colaboradores. Eu recordo do apoio que nos tem dado também o Basílio Barrocas, o António Garrido, que também colaborou muito connosco, bem como mais o João Alberto Silva, que não o contrário, tem colaborado com a Caminha 2000. A Rita Bolsa, que em certas áreas nos tem dado muito apoio também, e foi autora do penúltimo livro editado pelo Caminha 2000, assim como a Bíblia Saqueira, que na outra área nos tem apoiado muito, também não pode estar aqui presente. E também hoje queria aqui recordar um amigo meu, que também colabora com o Caminha 2000, que é o José Araújo, a quem daqui enviamos um forte abraço de solidariedade. Portanto, foram todos estes anos do Conselho de Caminha, para o bem e para o mal, tínhamos feito melhor ou pior. Mesmo que tenhamos desagradado a muitos e cometido erros, certamente fizemos, não temos qualquer dúvida sobre isso, fizemos porque julgávamos ser este o caminho mais correto para este princípio caminhense. Porque, como diziam os nossos colaboradores, assíduos do Caminho 2000, este jornal representa um jornalismo de cidadania. Muito obrigado a todos. Esta cerimónia, que eu considero que isto é uma cerimónia, e é para partilharem comigo e partilharem o vosso interesse por Caminha e o vosso interesse por esta temática e o vosso carinho por mim, porque eu vejo aqui muitos amigos antes de qualquer outra coisa. Estou mesmo muito emocionada e agradecida a todos. Depois não podia esquecer um agradecimento especial ao jornal Caminha 2000, porque não é qualquer jornal que vai apostar num tema destes, numa investigadora sem grande coturno e sobretudo num tema que não é à partida um tema promissor para muitas vendas. Isto é um tema um bocadinho complicado. Depois, eu não podia deixar de esquecer a Irene, a minha amiga Irene Rodrigues, que não está aqui, mas está connosco de certeza, porque ela ainda agora me telefonou, ela é uma doente de risco, não pode aqui estar. Foi ela que fez a revisão completa dos textos por mais do que uma vez. Foi ela que me obrigou a revê-los, a dar-lhe tamanhas cambalhotas, às vezes foi terrível, mas a colaboração dela na feitura deste livro foi um enriquecimento muito, muito, muito grande. A par dela, eu não posso deixar de referir o João Brás, o meu colega João Brás, que eu espero ainda poder dar uma outra feição às fotografias e ao contributo dele. Quem sabe um dia deste a gente não pode fazer aqui um projeto expositivo das fotografias, a pretexto de uma outra coisa qualquer. Foi muito importante o contributo dele para este livro e estou-lhe muito grata por isso. Depois eu não podia também esquecer os investigadores da história local que colaboraram com todas as informações francamente disponíveis, a doutora Aurora Rego, a doutora Emília Lagido, o doutor Paulo Bento e o GEPAV, e também o engenheiro Azevedo e o doutor Lúcio Poço, que tantos contributos deram para chegarmos a esta versão final. Também não posso esquecer os arquivos. Fui um bocadinho, às vezes inconveniente até, fui um bocadinho chatinha o termo, junto dos presidentes de junta, junto dos arquivos da junta, solicitando que me fosse disponibilizado as atas, que me fossem disponibilizados outros documentos,
tive uma receptividade franca de todos eles e eu estou muito grata por essa disponibilidade, por essa forma como me receberam e por essa forma com que comigo construíram também, são também coautores desta obra. Não posso esquecer o Carlos da Torre também, que é a pessoa que foi responsável pela parte gráfica do livro. Eu, talvez às vezes tenha sido um bocadinho exigente demais e ele correspondeu completamente a todas as minhas exigências, sem um ai, porque às vezes foram dolorosas, eu sei, e estou-lhe muito grata também pela paciência que tive para maturar. A todos os amigos, sobretudo àqueles que tiveram a paciência de me ouvir. Eu vejo a Clara Afonso ali no topo e, meu Deus, o quanto ela me ouviu e com interesse aturou-me muito, muito, muito. Isto para não falar na família, para não falar no meu marido e na minha filha, que sem queixas tiveram que levar às vezes com discursos mirabolantes. Tiveram muita paciência para todo este percurso. O valor patrimonial dos cemitérios já era sensível a eles. Em qualquer visita a um cemitério, a gente olha um bocadinho ao lado e consegue perceber-se do que ali está. Mas foi mais propriamente a partir de 2002, quando eu comecei a fazer o mestrado em História da Arte, que eu comecei a dar uma atenção, a focar-me um pouco mais nas questões da história da arte associadas aos cemitérios. E acabei por achar interessante a minha visão complementada com a minha visão de urbanista, porque talvez a minha visão de urbanista me desse uma percepção dos porquês, das fundamentações e das inserções dos próprios espaços e da feição deles, que podiam complementar a visão da história da arte. Comecei a perceber que toda esta leitura integrada podia conduzir a um discurso, podia conduzir a qualquer coisa de consistente que eu pudesse partilhar com os outros. E foi assim que começou toda esta experiência. O que é que vocês podem encontrar neste livro? Nós vamos abordar os cemitérios. Quando falamos dos cemitérios, os cemitérios modernos, aqueles cemitérios que chegam aos dias de hoje com esse nome, aqueles que percebemos como cemitérios. São os cemitérios do século XIX, não são propriamente as antas e os dómenes, são os cemitérios modernos. E antes dos cemitérios serem construídos, a prática dos sepultamentos era feita dentro das igrejas, como sabem. E era escolhido o local, tanto quanto possível, mais próximo das relíquias do santo da devoção, para que se garantisse, através da sua interferência, um acesso mais facilitado ao paraíso. Ou seja, aqueles que tinham meios para pagar a taxa ficavam pertinho do santo da devoção. Os outros que não tinham meios para pagar a taxa acabavam por ficar no adro. Pronto, mas essencialmente toda a gente almejava ficar no interior das igrejas e junto do seu santo da devoção. Pronto. E durante mais de 2000 anos foi esta a prática dos sepultamentos. Dentro das igrejas, no tempo do Marquês, houve esforços acrescidos para contrariar isto e para serem feitos alguns cemitérios. É com o Cerco do Porto e, sobretudo, com a fusão do Cerco do Porto com a epidemia de cólera que chegou em 1833 a Portugal, por via de quê? Por via dos mercenários que vieram da Bélgica lutar ao lado dos liberais, que as coisas começaram a mexer e cada vez mais se constatou que os enterramentos no interior das igrejas eram impraticáveis. Era preciso pensar num outro modelo, era preciso pensar numa alternativa. Só com a estabilidade política liberal de 1835, com Rodrigo da Fonseca Magalhães, é que em setembro, de 21 de setembro, ele assinou um decreto que obrigava ao estabelecimento dos cemitérios e dava umas orientaçõezinhas para a sua feição, às alturas dos muros, os palmos de terra das covas, a separação entre elas, dava ali umas orientações para a concretização destes recintos e obrigava ao estabelecimento dos cemitérios, pelo menos nas sedes de concelho, e nas outras todas, se possível, os enterramentos passassem definitivamente para os agros. Ora bem, em 1836, ora isto foi em 35 o decreto, e em 1836 era difícil concretizar esta diretiva, até porque ele dava 3 meses para fazer isto tudo, impraticável, não é? Pronto, era difícil porquê? Porque as câmaras não tinham terrenos, era preciso encontrar terrenos, não tinham meios, pronto, é sempre o mesmo problema.
Em caminho, em 1836, a Câmara decide que o sítio mais interessante e mais adequado para estabelecer o cemitério é a cerca do convento de Santo António. Portanto, é uma cerca que tinha entrado no domínio do Estado, por via do confisco às ordens religiosas, e, portanto, estava ali um sítio disponível, barato, e numa localização fantástica, já fora do aglomerado, num sítio alto e arejado, era o local mais adequado. E tratou de pedir a cedência da cerca do convento de Santo António para o estabelecimento do seu cemitério. Ora bem, a Câmara fazia isto em 38, em 36, e a cerca, efetivamente, veio a ser concedida em 48, ou seja, 12 anos depois. O sistema não estava informatizado, portanto, demorou um bocadinho. Demorou um bocadinho, e a partir da cedência da cerca, a Câmara foi fazendo obras devagar. Fez o pórtico, fez os muros, fez primeiro os muros, depois o pórtico, fez o cacheamento da terra para ela ficar molinha e tal. Foi fazendo assim umas pequenas coisas. Poucas. A reação dos povos era grande também. Não havia grande propensão para aderir ao novo modelo. Lembro-vos que por volta desta altura, dos anos 40, vamos ter no país uma revolta da Maria da Fonte, que teve precisamente como grande pretexto os sepultamentos nos cemitérios. A pretexto disto, eu também vou-vos sugerir que vejam, passei por isto há pouco tempo. Há muito tempo não li a Morgadinha dos Canaviais, e foi uma amiga minha, precisamente a Irene, que me disse: tu lê outra vez a Morgadinha dos Canaviais. E apercebi-me que havia na RTP, nos arquivos da RTP, 2 filmes, a Morgadinha dos Canaviais. Um é da década de 40, outro é da década de 80 ou 90, e este último eu gosto mais, tem uns enquadramentos cénicos mais bonitos, é bonito, pronto. E vê-se, pronto, acaba por se ver a Eunice Munhoz de tia Doroteia, tem muita graça, porque foi há muitos anos. E pronto, isto voltando à Morgadinha dos Canaviais, e o que é que a Morgadinha tem a ver com o assunto, não sei se lembram, mas, doente de tédio, o protagonista acaba por se curar a uma aldeia minhota, onde tem uma tia, que é a tia Doroteia, e acaba por conviver com a elite local, apaixona-se por uma prima, a Madalena e tal, e acaba por se envolver com a população local. É neste contexto de envolvimento com a população local e com a vivência local que acaba por ser apanhado por um motim esse que tem precisamente a ver com os enterramentos no cemitério. A cena é muito engraçada, muito bonita, porque se vê a população toda munida de varapaus a caminho do cemitério, porque estava precisamente no momento a fazer um enterramento. E é neste contexto que o protagonista é ferido e depois é tratado lá por uma senhora, por uma menina por quem se acaba por apaixonar, etc, etc. Mas quero-vos remeter a cena do motim a pretexto dos enterramentos no cemitério. É muito interessante e documenta bem o que se passava nesta altura e a rejeição dos povos aos enterramentos nos cemitérios. Era terrível, pronto. Passava-se isto tudo até que em 1853, portanto isto nos anos 40, esta revolução toda, a Maria da Fonte, a acalmia das hostes, e nos anos 50 o que é que acontece? Novo surto de cólera. Ora, o pessoal ainda não tinha esquecido. E, portanto, foi preciso tomar medidas mais rigorosas ainda. E foram impostas às câmaras a prioridade máxima do estabelecimento dos cemitérios. O nosso estava já meio feito e foi aí que acabou por levar um empurrãozito. E o primeiro enterramento no cemitério vem a ser em outubro de 1855. E foi por isso que quando o Luís Almeida me sugeriu o mês de outubro para fazermos esta apresentaçãozinha, eu achei, outubro, ótimo, foi o primeiro enterramento no cemitério, foi outubro. O primeiro enterramento no cemitério foi outubro, exatamente. É engraçado que o registro fala mesmo, faleceu da moléstia da cólera. E a cólera vai ser o motivo do estabelecimento do cemitério municipal. Ora bem, tudo isto se passa perto dos anos 50, 70, não é? E, entretanto, nas freguesias não há cemitérios.
os enterramentos continuam a ser feitos dentro das igrejas. As paróquias não têm terrenos livres, não têm terrenos do Estado, há falta de meios, têm medo de lançar derramas que depois desencadeiam revoluções e, portanto, vão arrastando, vão marinando tudo isto. Até que, nos anos 80, entre 81 e 86, o que é que acontece? Novo surto de cólera. E o novo surto de cólera aqui foi uma coisa um bocadinho dramática. Havia inclusivamente ordem para se afundarem os barcos que pescassem no Rio Minho. Havia confinamento, havia quarentenas, havia lazaretos. Pronto, foi uma fase em que foi preciso mobilizar inclusivamente o exército para vir tratar da questão do contágio, para evitar o contágio. E foi neste contexto que os cemitérios tiveram que levar um avanço. E foi neste contexto, durante as décadas de 80 e 90, que foram construídos os cemitérios paroquiais. Mesmo assim, houve cemitérios que rejeitaram, continuaram a rejeitar e que só vêm a ser construídos no século XX, nomeadamente Ordacém e Gondar. E vêm a ser construídos precisamente num outro contexto pandémico. Vai ser a pneumónica que vai exigir este empurrãozinho para que definitivamente o Conselho fique servido em todas as freguesias com cemitérios. Toda esta peripécia é muito interessante, toda esta história é muito interessante, mas gostava que isto também vos fizesse refletir um bocadinho sobre o tempo que atravessamos. Falando-vos dos cemitérios, deixem-me só falar dos cemitérios paroquiais. Dos 19 cemitérios paroquiais são muito diferentes. São muito diferentes e surpreendentes. Qualquer um é surpreendente. Desde o processo em si, porque eu depois abordo como é que foi o processo, como é que é a feição, fisicamente como é que o cemitério é, e depois dentro do cemitério como é que se manifestam em termos artísticos os jazigos que vêm a ser construídos no recinto. Portanto, relativamente ao processo, é engraçado perceber como é que acontece. Há casos em que são os homens bons da freguesia que se mobilizam e que tratam do processo todo. E que depois não pagam o cemitério, não, mas fazem a gestão, são pessoas muito capazes em termos de gestão, fazem a gestão toda do processo e no final entregam o cemitério à junta. No caso de Continhães. Mas também há casos em que é um dos seus beneméritos que vai pagar a obra toda e que vai nomear um gestor, como é o caso de Ribadâncora, por exemplo. Quem paga o cemitério em Ribadâncora é o Comendador Ramos Pereira, mas vai chamar um tal Jonas, o professor Jonas, que hoje em dia já ninguém conhece, que foi uma pessoa fantástica e que vale a pena recordar. Faço neste livro, vocês vão encontrar a personalidade deste homem e vão concluir que foi um homem extraordinário para a época e para o meio em que viveu. E outros casos há em que o terreno é oferecido, mas que também não apresenta grandes qualidades. Geralmente, quando ele é oferecido, é fraco. E também há casos em que os terrenos são expropriados, são adquiridos e o processo é mais longo ou é mais demorado e envolvendo uma série de peripécias que acabam por ser interessantes de perceber. Depois abordo também a questão do formato. A maior parte deles, dos cemitérios, toma como modelo a cruz, o modelo do paraíso, do Jardim do Éden, a cruz da qual resultam quatro leirões. Mas também há aqueles casos de maior visão em que o recinto já tem um projeto e que já não se confina a estes 4 leirões, mas já é um território um bocado mais abrangente, já, como é o caso de Continhães e de Ribadâncora. Digo-vos que o cemitério de Ribadâncora foi o único cemitério com projeto que eu encontrei. E é a ação que está ligada precisamente ao Jonas, professor, foi ele o autor do cemitério, e que revela ali um homem de visão. Relativamente... outra coisa, se virem, o cemitério de Seixas é completamente marginal à igreja. Não tem nada
a ver com a Igreja, completamente divorciado da Igreja. Outro A que também é distante, precisamente este de Riba de Âncora, mas este de Riba de Âncora está enquadrado num contexto que revela uma vontade de urbanidade que só pode ter lugar porque há um homem de visão. Há uma igreja, há uma avenida, há um topo da avenida que é rematado com um cruzeiro e é esse cruzeiro que vai determinar o eixo maior do cemitério. Há todo ali um conjunto que associa todas estas partes. E depois, a maior parte dos cemitérios é contígua aos adros. Mas também faz muita diferença se o adro é o adro à frente da porta, fazendo espelho com a própria igreja e sendo abordado pelo mesmo vestíbulo, vá lá, ou se o adro é lateral. Portanto, toda esta percepção acaba por refletir-se na aceitação popular dos enterramentos dentro dos cemitérios. Já falei da forma e os exemplares de arquitetura, eu associo-os, como vos falei também relativamente a Caminha, associo-os os exemplares aos seus proprietários, aos protagonistas, e acabo por fazer uma biografiazinha do protagonista, do proprietário, para justificar o jazigo, para justificar a linguagem que o jazigo adota, os materiais que são adotados, a escala que o jazigo vai assumir e todas umas características de representação que são muito explícitas. Terra que sei, por madre a hei. Muito obrigada. A minha palavra substantiva vai ser dividida de algum modo em quatro ideias-chave. Em primeiro lugar, dizer-vos que enquanto Presidente da Câmara Municipal de Caminha, é com grande satisfação que eu estou nestes atos de afirmação cultural do Concelho de Caminha. Não são todos os concelhos que têm a possibilidade, sobretudo em momentos difíceis, de poder ter esta dimensão e esta vertigem de, agarrados àquilo que é o nosso ADN e a nossa cultura, continuarmos a fazer o que temos que fazer em direção ao futuro. Estamos hoje a editar um livro, e isso não é assim tão comum no nosso país. Estamos a editar um livro ao mesmo tempo também que celebramos aquilo que é uma visão sobre o planeamento, sobre o urbanismo, sobre a gestão do território, portanto sobre a arquitetura e sobre aqueles que olham para o território de forma planeada, dirigindo-se a um futuro próximo e não tão próximo. Estamos, por outro lado, no momento, ainda ontem, aqui no Concelho de Caminha, estreamos uma peça de teatro da companhia, que é também de Caminha, a Crisálida, uma estreia que hoje continuará pelos próximos fins de semana. Estamos a 2 ou 3 semanas de arrancar com a obra, que será a obra da sede da Academia de Música Fernandes Fão. Estamos, por isso, a fazer aquilo que nos compete fazer num momento particularmente difícil, que é olharmos para as nossas raízes, olharmos para a nossa cultura, continuarmos a insistir naquilo que queremos ser e no que sabemos ser. Isso deixa-me muito satisfeito, porque hoje é mais um bebé que nasce. É um livro, é uma edição que parte do Concelho de Caminha e que serve o Concelho de Caminha. A segunda ideia que eu queria deixar aqui é para o Caminha 2000, para o Luís Almeida, para todos aqueles que trabalham com o Luís Almeida. Eu já tive a oportunidade de me dirigir a ele por ocasião da Feira do Livro Transfronteiriça e dizer-lhe do imenso orgulho que tenho em podermos ter aqui no Concelho de Caminha uma imprensa livre. Uma imprensa que tem as naturais dificuldades de uma imprensa que é local, que não tem os apoios que muitas vezes mereceria ter por parte da própria comunidade, dos públicos e dos privados, mas uma imprensa que soube ao longo destes 20 anos permanecer livre, apesar de todas as pressões, apesar de uns gostarem mais, outros gostarem menos, apesar de todos os poderes, do poder exercido com mais força ou do poder exercido com mais bonomia. O Luís Almeida e o Caminha 2000 têm sido o farol dessa liberdade e tiveram momentos muito difíceis aqui no contexto do Concelho de Caminha. Souberam sair desses momentos da mesma maneira com que entraram. E hoje estão aqui como símbolo desta imprensa livre. Eu queria dar nota ao Luís Almeida de agradecimento, porque é esta imprensa de cidadania, como ele falou, esta imprensa livre, esta imprensa que certamente cometerá os seus erros, como ele disse, pode escrever coisas que nós gostamos mais, outras gostamos menos, é da vida. Mas a verdade é que há uma maneira de estar, uma maneira de trabalhar, e há princípios
que se mantêm e são fundamentais em democracia. E também na democracia dos nossos territórios e da nossa terra, e queria dar testemunho dessa liberdade que o Caminha 2000 tem sabido manter ao longo destes anos, e depois do conteúdo cultural que dá sempre, não só naquilo que é a abordagem que faz, também através do jornal, da importância que ela tem realmente no contexto da nossa comunidade, mas também com o lançamento de edições como estas 9 edições que já celebramos ao longo destes 20 anos. Queria dar uma palavra, naturalmente, à arquiteta Lourdes Carreira. A arquiteta trabalha connosco, trabalha na minha equipa, é um jogador da minha equipa e é um dos jogadores mais virtuosos. Quero convidar-vos a ler este livro. Eu quero pedir desculpa à Lourdes porque de facto não tive a ocasião de ler o livro, só ontem o tive e só hoje o pude folhear. Mas este livro é extraordinário, porque falando de cemitérios fala da nossa vida, da vida da comunidade. Não há livro mais vivo que este livro que fala da nossa comunidade. Uma comunidade que, a partir de facto do século XIX, tentou interiorizar à sua maneira em cada paróquia, de acordo com quem era poder e com quem era povo, aquilo que eram as leis determinadas pelo reino e que, de facto, tiveram uma enorme contestação. Ver como em cada caso, em cada um dos casos aqui abordados dos diversos cemitérios paroquiais ou do cemitério municipal, as questões se forem desenvolvendo, é de facto uma história fascinante sobre como as relações e a comunidade também se vai desenvolvendo ao longo do tempo. É muito interessante que muitas das questões que a Lourdes Carreira aqui abordou, e outras que não abordou, mas que fazem parte do livro, são exatamente as mesmas questões que hoje estamos a debater. As questões da relação das pandemias, sejam da cólera, da pneumónica, da Covid-19, com a sua própria comunidade e de como isso obriga a comunidade a escolher, a tomar opções que não tomaria em circunstâncias normais. As guerras naturais entre os poderes locais, seja o poder da paróquia, seja o poder do concelho respectivo, seja o poder distrital ou nacional, o modo como uns se sobrepõem aos outros, como às vezes vão os políticos à frente, outras vezes é o povo que impõe. Todas essas relações estão aqui, são as mesmas do século XIX, e por isso, uma das sinalizações que faz, que é o mito do eterno retorno, acaba por estar presente aqui também naquilo que é este retorno que temos sempre ao lado, de voltarmos a trabalhar sobre as mesmas questões. É muito interessante perceber como em determinadas matérias houve um exercício a partir da paróquia para que as coisas fossem avançando, para que houvesse decisões, para que se encontrassem soluções para encontrar um cemitério, e outras vezes houve o protelar, o deixar andar, com exigência por parte dos poderes, até que alguém teve que tomar uma decisão. É interessante também perceber como às vezes foi o povo, na sua intrínseca bondade, que quis encontrar de facto uma solução a partir de determinada altura, sobretudo obrigado pelas cóleras, mas que noutras situações eram os beneméritos, que eram mais ou menos beneméritos porque depois acabavam por ter o melhor talhão, o melhor mausoléu, o melhor local e aquilo que era uma referência, deixando para a história quase que uma marca, uma assinatura que muitas vezes se perde porque era só isso. É curioso perceber as histórias ligadas à história. Eu tive, com pouco tempo que tive para ler, tive a atenção, por exemplo, ao cemitério de Moledo, e é interessante perceber que o cemitério de Moledo, que hoje está junto à igreja paroquial, foi um terreno não muito querido porque não tinha de facto todas as condições, e as guerras sucessivas que só se, entre as paróquias, entre o poder municipal e o poder distrital, que só se desenvencilharam quando alterou o poder municipal aqui em Caminha. Deixou de ser um presidente para ser outro e as coisas resolveram-se. Mas é engraçado como durante anos não aconteceu aquele cemitério porque se entendia que não devia ser ali, que não tinha qualidade. O cemitério foi para a frente, fez-se ali e de facto não tinha tanta qualidade, porque de facto era uma zona muito pedregosa, muito granítica, não havia uma decomposição que se esperava dos corpos, e portanto nunca foi a melhor solução. E depois, há poucos anos atrás, afinal decidiram fazer um cemitério mais alargado, junto à Capela da Senhora do Pé da Cruz, para quem conhece, que era exatamente onde tantos defendiam
mais de 100 anos antes, que devia ser o cemitério de Moledo. Mas, está aqui alguns dos meus conterrâneos de Moledo. Há pequenos pormenores que são sublinhados e que eu, que já fui ao cemitério tantas vezes, o que é bom é que a gente possa sair do cemitério também, mas já lá fui tantas vezes e nunca tinha reparado que no portão do cemitério existe uma ampulheta alada naquele portão férreo, que é a única simbologia naquele portão, que até é bem bonito, que simbologia relativamente à morte, do tempo que voa. E isso, provavelmente, se eu não lesse este livro, nunca olharia para essa ampulheta alada. Mas há mais pormenores em todos os cemitérios e em todas as ocasiões. Por isso é que eu digo que isto é fermento vivo da nossa comunidade. Como nos desenvolvemos, como nós lidamos com estas questões, como avançamos para projetos que são pouco compreendidos num determinado momento, noutro momento são mais compreendidos, de como a força e o poder político e a visão política é fundamental, com muita incompreensão, muitas vezes, no caso de Gontinhães, com Lourenço da Rocha à frente da junta de freguesia, da paróquia, com os homens bons, mas com vários movimentos também que não percebiam exatamente a importância de que se queria fazer aquele cemitério. Muitas vezes com projetos que eram só levantar muros, ou com projetos como em Riba d'Âncora, que eram projetos sustentados, que olhavam para fora do cemitério, que incluíam toda a urbe e pensavam no que poderia ser aquele espaço há 20 anos. Com cemitérios de facto completamente diferentes, como de Seixas que estão afastados, ou dos outros cemitérios mais urbanos. Com a história das famílias aqui em Caminha e de aquilo que tem a ver com a dinâmica de procurar soluções das diversas famílias aqui no cemitério de Caminha, com o facto dos primeiros cemitérios terem aparecido a meio do século XIX e depois termos soluções de Gondar e Ordacém que só aparecem no século XX. A resistência do povo àquilo que era uma solução estava plenamente identificado para que houvesse mais saúde pública e mais capacidade para se resolver esses problemas. A história dos cemitérios ligada às histórias das terras, como é o caso também do cemitério de Danho, uma freguesia mais recente e que também tem uma história específica, onde a afirmação política da nova freguesia também foi feita através do cemitério. O cemitério onde se encontram todos, e onde todos, mais tarde ou mais cedo, acabam por ir. E é por isso que este é mesmo um livro muito interessante. Quem olhar para ele com um sentido mórbido vai ter uma decepção tremendíssima. Porque é um cemitério que fala da nossa gente, do nosso caminho até aqui, daquilo que é a nossa forma de estar, daquilo que é a nossa forma de enfrentar os problemas e encontrar as soluções. E vejam como foi necessário vir a Patuleia, vir a revolta da Maria da Fonte, vir a cólera em sucessivas vagas ao longo de décadas, e não chegou a cólera, teve que vir depois a pneumónica já no século XX, para que finalmente alguns de nós se convencessem que era necessário avançar para soluções que passassem por não enterrar propriamente as pessoas dentro das igrejas, nem nos adros, mas num espaço próprio para isso. E a Lourdes, que andou por todo o território e que é caminhense de coração, deu-nos este retrato fantástico que está aqui para vocês conhecerem. Leiam-no, por favor, porque é possível ler este livro saltando de uma freguesia para a outra, de uma temática para a outra, de um contexto para outro. Não é preciso lê-lo da primeira à última página, podem ir lendo de acordo com o vosso interesse e com aquilo que é a vossa curiosidade, porque vão ficar muito bem servidos. Isto acontece porque temos alguém de grande qualidade, alguém que quis partilhar esta cultura que foi também juntando, com tantos aqueles que colaboraram com ela para que este livro fosse possível, e porque alguém quis editar este livro na celebração de 20 anos de liberdade de imprensa e de uma cidadania viva aqui em Caminha. É por isso um brinde à vida, este livro sobre os cemitérios de Caminha, e estes fragmentos de memória dizem-nos exatamente aquilo que nós somos hoje e se calhar aquilo que continuaremos a ser para o futuro, nesta continuidade, nesta procura e nesta vivência deste mito do eterno retorno, que de facto nunca deixa de ser, estamos sempre nessa vertigem. Muito obrigado pela vossa presença, muitos parabéns a todos, sobretudo Lourdes, muitos parabéns pela sua força, pela sua capacidade de perseverança e pela obra que nos deixa a todos. Muito obrigado.
falasse um bocadinho sobre a Maria da Fonte e sobre as taxas. Relativamente aos cemitérios, havia também, para além da rejeição dos povos aos enterramentos dentro das igrejas, havia sobretudo o agravamento da taxa, porque uma das estratégias do governo para precipitar a construção dos cemitérios foi o agravamento da taxa no caso do enterro ser feito fora dos cemitérios. Era agravada a taxa 3 vezes. Ora, isso era motivo, efetivamente, de maior revolta ainda. E não vou falar mais da Maria da Fonte. Deixem-me só falar-vos da capa, porque a capa é muito bonita, digo eu. Pode ser que graficamente não gostem dela, mas o que está na capa tem uma força muito grande. Eu gosto muito disto que está em marca d'água. Isto que está em marca d'água é um mapa geográfico do Conselho, como lhe chama quem o fez, mapa geográfico do Conselho de 1860, portanto da época de toda esta dinâmica, e que é mais um mapa ambiental do que propriamente um mapa geográfico, mas em termos plásticos é muito interessante. O eterno retorno não é mais do que isto: o barro ao barro, o pó ao pó, a terra à terra. Nada começa que não tenha de acabar, tudo o que começa nasce do que acabou. E isto também repete-se no Eclesiastes, que diz que o que foi voltará a ser, o que acontece ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez, não existe nada de novo debaixo do sol.